Bom, eles se alimentam de uma grande quantidade, uma grande diversidade de formas de vida, de atomáceos, monoflagelados, outros foraminíferos, pode comer matéria orgânica também. Eles podem ser planctônicos, ou seja, eles vivem flutuando na coluna d'água. Eles podem ser bentônicos, ou seja, vivem junto ao substrato. Em vivendo junto ao substrato, eles podem viver sobre esse substrato. Vivendo sobre o substrato, eles podem viver parados, serem sésseis ou incrustantes, ou eles podem ser vagens, ou seja, têm a capacidade de se deslocar. E ainda em relação ao substrato, eles podem viver enterrados no substrato. Aqui é uma forma planctônica que vive na coluna d'água. Aqui é uma forma que vive parada junto ao substrato, ela é incrustante, ou seja, ela fica grudada. E aqui é uma forma vagem, ou seja, que se desloca ativamente sobre o substrato. É um grupo que tem uma distribuição extremamente ampla pelo planeta e é interessante que eles têm diferentes morfologias. Deixa eu pular para o próximo aqui. A morfologia, diferentes morfologias desse esqueleto deles indicam diferentes regiões do ambiente marinho onde as formas de vida vivem. Então você encontra uma forma como essa, você sabe que é um tipo de ambiente onde a rocha foi formada. Você encontra formas como essa, você sabe que uma rocha foi formada em outro tipo de ambiente. Vou voltar para esses dois exemplos que eu acho muito bacaninhas. Os foraminíferos são bioindicadores. Dependendo da espécie ou características desse esqueleto de uma mesma espécie, podem indicar variações de aspectos físico-químicos. Por exemplo, aqui na parte superior, a gente está observando a morfologia normal, que está associada a águas de temperaturas mais quentes. Mas essa espécie, esse gênero, sobrevive em águas mais frias. Mas em águas mais frias, ele tem uma morfologia diferenciada. Então, olhando a morfologia, você consegue ter uma ideia de variação de temperatura da água. O mesmo vale para a salinidade. Aqui em cima, a gente tem a morfologia normal desse esqueleto com a salinidade que ele está acostumado a viver normalmente. Só que em condições que mudam a salinidade, por exemplo, pode ter um rio que mudou a sua desembocadura, com isso você muda a salinidade da água. Essas formas de vida ainda sobrevivem, só que elas alteram a morfologia. Então, você pode encontrar no registro sedimentar sucessões entre esses tipos de forma e com isso ter uma ideia do que aconteceu com a salinidade. Bom, eles são importantes para indicar diferentes parâmetros físico-químicos, como eu falei, e eles produzem uma quantidade bastante considerável do carbonato de cálcio dos oceanos. Quase 25% do carbonato de cálcio é produzido por eles. E algumas praias, por exemplo, essa aqui nas Bermudas, a areia é formada quase que exclusivamente ou é muito enriquecida em fragmentos do esqueletinho de um gênero específico que é esse aqui, representado em vermelhinho e branco também. E eles formam vasas, grandes acúmulos de esqueletinhos no fundo dos oceanos. Bom, agora a gente vai falar particularmente dos animais. Então, a diversidade de animais é bem grande. Aqui a gente tem uma representação dessa diversidade. Só que é uma representação mais simplificada da realidade. Só que é uma representação mais complexa da realidade e a gente vai ficar com uma representação bem simples de grupos que são importantes para a paleontologia e deixando bem claro que a ideia aqui é só dar uma passada muito rápida para falar do panorama geral de cada um desses grupos. Começando então pelos poríferos, basicamente é um grupo que não tem tecido definido, inclusive as células podem mudar de função, o que não acontece, por exemplo, no ser humano. A célula do rim é do rim, a célula do pulmão é do pulmão e elas não trocam de função. O corpo basicamente é organizado para filtrar a água, então tem variação no modelo básico, mas essencialmente tem um buraco central, vários poros ao longo do corpo por onde entra a água e a água sai por essa terminação aqui em cima chamada de ósculo. Os grupos apresentam esqueletos, que pode ser orgânico, como representado aqui, ou espículas, que podem ser essencialmente silicosas ou de carbonato de cálcio.
nessa figurinha dá para entender um pouco melhor onde essas diferentes estruturas ficam. Então, basicamente, o fluxo de água é feito através dessa célula que tem um cílio que fica batendo ativamente, e as espículas tem uma camada externa de célula, uma camada interna de célula, e as espículas ficam entre essas camadas. Tem uma variação considerável de tamanho, eles são únicos exclusivamente aquáticos, em sua grande maioria são marinhos, tem preferência por águas com energia hidrodinâmica mais alta. Os principais grupos têm as algas calcárias, que têm espículas então formadas por calcita com a 4 raios. Aqui são as espículas, são muito fofinhas de ver ao microscópio. As hexactinelidas, enfim, essa palavra aí, que tem as espículas de sílica, geralmente com 6 raios, muito bonitinha a espícula também. As demospongias, que é o grupo que tem a maior diversidade na forma das espículas, né? Bem, enfim, não tem o que falar, é só apreciar a imagem mesmo. E aqui um pouco da diversidade das esponjas. E só uma curiosidade, as esponjas, se você bater elas no liquidificador, não todas, algumas, elas geram várias esponjas clones. Elas têm um poder de regeneração estilo do Wolverine. Bom, elas são construtoras secundárias de ambientes recifais. Quem são os principais construtores são os corais, mas as esponjas têm uma contribuição secundária e elas são importantes no processo de bioerosão de estruturas calcárias. Então você pega conchas como essa repleta de furinhos, e esses furinhos são obra de esponjas. Isso aumenta a superfície de contato, aumenta a fragilidade e agiliza o processo de decomposição de conchas como essas. Agora vamos falar dos cnidários. Bom, tem duas morfologias básicas que são a da medusa, aqui, que é a famosa água-viva, e a de pólipo, que é a famosa medusa. Medusa, desculpa, eu me confundi, é a anêmona. A anêmona é um exemplo de pólipo e a água-viva é um exemplo de medula. Basicamente, a medusa ela nada na coluna d'água, tem a boca voltada para baixo. O pólipo, tipo a anêmona, ela fica fixa ao substrato, tem a boca voltada para cima. Tem uma variação considerável de tamanho. Isso daqui é uma quantidade absurda de grandes águas-vivas sendo pescadas, porque elas vão ser comidas num futuro qualquer. São exclusivamente aquáticos, em sua maioria de águas salgadas, e elas são em sua maioria predadoras também. A título de curiosidade, você tem, por exemplo, vocês devem ter visto Procurando Nemo, quem não viu eu recomendo. Basicamente, os peixes palhaços eles têm uma relação íntima com as anêmonas. Basicamente, esses tentáculos aqui, eles são urticantes. Se encostar neles faz dodói. Só que esses peixes têm proteção contra essa questão urticante. Então eles ficam protegidos de predadores aqui enquanto eles vivem nas anemonas. Por outro lado, eles comem parasitas e restos de comida que podem ficar aqui e prejudicar a anêmona. Então é uma relação de simbiose. E justamente esse aspecto da urticância é que o grupo dos cnidários, eles têm essa estrutura aqui, que tem um pelinho na ponta que funciona como um gatilho. Quando encosta nesse pelinho, dispara um dardo. E esse dardo, representado melhor aqui, é o que dá essa sensação de urticância. E pode ser um dodói bem ruim, viu? Não sei quem já teve o desprazer de encostar numa desses cnidários, dói bastante. Tem gente até que morre dependendo do grupo. Bom, os principais grupos hidrozoários, para mim parecem pessoas dançando balé. A fase predominante é a de pólipo, mas tem a fase de medusa também. Então o pólipo gera medusas que realizam a reprodução sexuada e volta-se à geração do pólipo. Cifozoários, que a geração principal é o de medusa, mas é o mesmo esquema de alternância de gerações.